Palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília. A Transparência Internacional faz todos os anos uma lista de corrupção no mundo, a percepção da corrupção. No mundo não, com 180 países. E sabem qual é a classificação do Brasil? 107º lugar. O topo, primeiro lugar, está com a Dinamarca. Menos corrupção, 89 pontos. O Brasil está com 35 pontinhos. Meu Deus. Como disse o Lula, né, tem muitos golpistas no Brasil. Golpista do Mensalão, do Petrolão, agora tem da Previdência, o Master. A propósito, o Estadão está mostrando que aquela Victor, que ia comprar o Master com dinheiro da Arábia Saudita, que não chegou, né? E era um negócio de 4 bilhões, virou 4 bilhões de dívida, que a Victor tinha uma casa alugada no Lago Sul, na 22, uma casa de 500 metros quadrados, onde já recebeu ministros, políticos, onde elaboraram um falso dossiê para um depoente que iria fazer acusações na CPI da Previdência, do roubo dos velhinhos, do roubo de 6 bilhões de aposentados e pensionistas. Foi elaborado lá, segundo o Estadão. Pois é, enquanto isso, lá no Superior Tribunal de Justiça, tem 33 ministros, inclusive o ministro Marco Aurélio Buzi, né? Houve uma reunião de que participaram 27 ministros e foi unânime a decisão de afastá-lo temporariamente e excepcionalmente. O excepcionalmente vem muito a propósito, porque o STJ é conhecido por seu corporativismo, ou diria o seu espírito de corpo, né? E foi unânime a decisão de afastá-lo excepcionalmente. Enquanto isso, ele pediu, por meio de um atestado médico, de uma psiquiatra, uma licença médica de 90 dias. Mas a unanimidade decidiu afastá-lo sem direito a frequentar as dependências do majestoso, faraônico Palácio do STJ, em Brasília. Vocês precisam, quando vierem a Brasília, precisam incluir no roteiro turístico aqueles palácios construídos. Você tem direito, né? Foi com o seu dinheiro, dos seus impostos, dá uma olhada, para ver a majestade. Mas ele não pode frequentar e não pode usar o carro oficial. Mas pode continuar no apartamento funcional, né? E recebeu o dinheirinho, né? De repente é aposentado, não precisa mais trabalhar, continua ganhando a mesma coisa. Eu fiquei intrigado porque um amigo que passou o dia lá na OAB de São Paulo disse que a OAB de São Paulo estava discutindo o assunto e tal, e levantaram o caso de que ele usa bengala. Tem bengalas bonitas. E como é que ele ia entrar no mar com aquela areia, usando bengala, que ele não conseguiria entrar no mar sem auxílio? A defesa dele diz isso também. Não sei se lá, nessa conversa na OAB de São Paulo, né, se comentou isso. Agora, por coincidência, eu abri um jornal, o Correio Brasilense, né, abri o jornal e tinha lá uma foto, acho que na página 4, uma foto que eu vi pelo ambiente, que foi tirada por um fotógrafo do próprio jornal, num dia que ele estava lá num estúdio do próprio jornal, gravando uma entrevista, ou seja, sei lá, faz 1 mês, 2 meses. E ao lado dele, apoiada na parede, uma bengala.
Então a história da bengala não é invenção da defesa. Tem coisas que precisam ser esclarecidas ainda, né? Por isso vai ter inquérito no STJ, inquérito no Conselho Nacional de Justiça e, por fim, no Supremo, porque o Supremo julga ministros de tribunais superiores, né? Não julga gente que passa batom na estátua de granito, nem gente que vai para lá com Bíblia, nem gente que vai armada de palavras. Eu acho que por isso, vocês sabem que no topo da minha casa, na cumeira da minha casa, tem uma bandeira nacional, sempre, que eu saúdo todas as manhãs. E, de repente, a minha bandeira ficou desse jeito, depois de apenas 3 meses de exposição ao sol de Brasília, à chuva de Brasília, ao vento de Brasília. Ficou desse jeito, parece que empalideceu. Será que ela, lá em cima, tem uma visão ainda melhor do que a minha aqui no estúdio? E fica horrorizada, como ficou o áureo verde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, lá no navio negreiro do Castro Alves? Será que foi isso que ela empalideceu? Bom, o IBGE, aquele do mundo virado, do Brasil centro do mundo, anunciou a inflação IPCA de janeiro foi mais do que o dobro, um pouquinho mais do que o dobro, que o IPCA de janeiro do mês passado. Foi 0,33%, ou 33 centésimos por cento, né? Em janeiro. E a causa foi, segundo o IBGE, o aumento da gasolina, que deu em média mais 2%. Aumento da gasolina. Só uma coisinha para vocês, para a gente pensar sobre o país em que a gente mora. Esse país pouco civilizado, esse país mal treinado, mal preparado. Hoje eu fui abastecer no mesmo posto onde eu abasteço sempre. O atendente, que eu não conhecia, era gente nova lá, se aproximou com um telefone celular no ouvido e assim continuou conversando enquanto tirava a tampa do tanque de combustível. Eu disse, não, você não vai abastecer com o celular ligado, está escrito aqui na bomba. Ao parar ao lado da bomba, desligue o motor e desligue o celular, não use o celular. Qualquer faísca pode provocar uma explosão, né? Mata ele, eu, acaba com o posto, com o emprego dele. Se você é funcionário daqui, não dá exemplo. Quer dizer, a pessoa não tem a menor noção do que está fazendo lá. Claro que eu não falei nada para o gerente, senão ele seria demitido, e aí no meu espírito brasileiro viro cúmplice, né? Porque ele vai continuar fazendo isso. É uma coisa, dá pena. Agora, lá em São Paulo, lá no ginásio 4C, morreu uma professora de 27 anos porque entrou na piscina, que estava cheia de cloro. 6 pessoas ficaram intoxicadas. Quem cuidava da dosagem de cloro da piscina, um sujeito estava registrado como cuidador de carro, como manobrista. Não tinha o menor treinamento sobre como tratar a água de uma piscina e deixá-la de modo saudável, e não de modo agressivo e perigoso. Faz parte, tá? Estão discutindo como vamos trabalhar menos, baixar de 44 horas para 36 horas, como vamos nos preparar para trabalhar, para produzir mais, com mais produtividade. Não tem futuro desse jeito, eu sinto muito, parece pessimismo, né? Mas é isso. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.